aqui! Olá! Olá! Oi, professor Célio, meu querido. Vamos te explicar agora sobre os poríferos. Eu sei que você já sabe tudo. Vamos falar sobre as características deles, as classificações, a anatomia, os sistemas presentes e ausentes e a reprodução deles. Agora a gente vai começar falando algumas características dos poríferos. Existem mais de 5.000 espécies, as principais representantes são as esponjas, eles são eucariontes e pluricelulares, eles não têm tecidos nem órgãos, a sua reprodução é assexuada ou sexuada, eles são animais filtradores, ou seja, eles filtram a própria água para obter alimento, e eles são conhecidos por ter o corpo cheio de poros microscópicos. E além disso, eles são sésseis, ou seja, são animais que ficam fixos a uma superfície, como uma rocha ou uma concha. Tem que elas são assimétricas, possuem formas assimétricas, vivem em colônias e são aquáticos. Dentre as características temos as fibras proteicas, que é formada por uma proteína córnea designada espongina, que é uma substância insolúvel e resistente à digestão das enzimas proteolíticas. As espículas minerais, que são formadas por dois tipos de compostos. O primeiro é o carbonato de cálcio, que são formados por espículas de CaCO3, que possuem formas variadas, desde eixos simples até mais complexas e ramificadas. E a sílica, que possuem espículas de H2S3O7, que possuem formas complexas e elas podem fundir-se, originando uma estrutura sólida que é denominada de esponja de vidro. Agora eu vou explicar sobre a classificação dos poríferos. Eles possuem três principais classes, que é a calcária, Desmospongiae e a Hexactinelidae. As calcárias, a maioria apresenta espículas de carbonato de cálcio e a maioria dessa espécie são de pequeno tamanho pequeno. A Desmospongiae, elas apresentam espículas sílicas e fibras esponjosas, fibras de espongina, que ambas são seus elementos de sustentação. Hexactinelidae, elas crescem eretas e muitos possuem formas cilíndricas, e seu elemento de sustentação são as espículas sílicas. Agora a gente vai falar sobre a anatomia das esponjas. Elas possuem duas camadas exteriores e uma celular. A celular é feita de gel e pode ser chamada também de mesogleia. Cada uma tem sua forma e elas variam muito de tamanho, podendo ter de 2 milímetros até quase 2 metros. As esponjas são sedentários e coloniais porque elas vivem em grande quantidade. Eram considerados diplobásticos, só que como eles não têm tecido verdadeiro, eles não são mais considerados. E eles têm simetria radial. As principais células que revestem são os pinacócitos, que são células achatadas que formam a camada dermal, os coanócitos, que são flagelados e revestem a cavidade... Vou começar de novo. Os coanócitos, que são flagelados e revestem a camada atrial e formam a camada gastral. Os porócitos, que são tubulosos e formam pequenos poros que ligam o átrio ao meio externo, e os amebócitos, que não têm forma definida e têm diversas funções, mas as principais são digestão, transporte e distribuição de nutrientes. Agora eu vou explicar melhor para vocês sobre a estrutura das esponjas. Os poríferos, eles têm coanócitos, flagelos, ameboides, átrio, porócitos, espículas e ósculo. O flagelo, que ele é responsável pela circulação da água. O coanócito são as células filtradoras. Os amebócitos são células de diferentes funções.
O átrio é a camada, a parede inferior das esponjas. O porostos, que é por onde a água entra. As espículas, elas são estruturas que auxiliam... Não, calma aí. As estruturas rígidas que auxiliam a sustentação do corpo. E o ósculo é por onde a água sai, ou seja, a água entra pelos porostos e sai pelos ósculos. Aqui dá para ver melhor sobre as paredes da célula, que é o cornodermo, a mesocleia e a pinocodermo. Aqui são os cornostos, a mesocleia, que é a parede de gel, e aqui tem a última camada, que é a pinacoderma. Agora a gente vai falar dos sistemas ausentes e presentes. Os poríferos só apresentam o sistema reprodutor, que vai ser explicado mais tarde. Eles não têm o sistema digestório. Eles se alimentam por partículas suspensas na água por meio do batimento dos flagelos, dos coanócitos. Isso forma uma corrente de água que traz os alimentos e os gases. Aqui agora a gente vai ver os sistemas ausentes, que é o digestório, o excretor, o respiratório e o circulatório. O excretor, a excreção dos catabólicos, ela é realizada diretamente pela difusão dos meios. O respiratório, a respiração é aeróbica e realizada por difusão. O circulatório ele não existe porque ele não tem nenhum órgão como o coração. Os poríferos, eles podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Na forma assexuada, ele pode se reproduzir por brotamento, que é quando a esponja adulta ela forma um novo broto, e esse novo broto vai soltar-se formando uma nova esponja. Tem por gemulação. Essa reprodução é mais associada ao ambiente que a esponja está, e ela só acontece com esponjas de água doce. A esponja ela meio que ela sente quando ela pode reproduzir outra. Então ela vai separar as células, essas células vão produzir gemas, e quando o ambiente estiver adequado, ela vai fazer a mitose. E tem por regeneração, que é quando a esponja ela perde pedaços, esses pedaços se reorganizam, assim fazendo a mitose, que daí se forma uma nova esponja. A reprodução sexuada acontece no seguinte: a esponja com gameta masculino vai soltar os seus espermatozoides na água e que vai nadando até uma esponja com de gameta feminino e que vai entrar nos poros, e assim que entrar nos poros vai virar óvulo e que vai até o átrio e que sai pelo ósculo e que vai nadar até uma superfície fixa. Encostando lá, ela vai se transformar em uma larva e que ela vai começar a se refazer de novo, até formar uma nova esponja. Agora finalizamos os poríferos e vamos começar a mostrar um pouco sobre os quinidários. Bom, uma das características deles é que eles são um dos filhos mais antigos e eles pertencem aos quinidários, que são os animais que queimam. Outra é que eles são animais aquáticos, a maioria vive em águas salgadas e ele possui duas formas de vida. E também uma das características bem interessantes deles é que eles têm uma simetria radial, então você pode cortar o animal em vários eixos. Sua reprodução é assexuada ou sexuada. Ele tem enorme importância ecológica, além disso ele possui tentáculos e eles são mais evoluídos que os poríferos e a sua simetria é radial. Além disso, na sua fase embrionária, ele produz dois tecidos embrionários, a ectoderme e a endoderme, por isso eles são chamados de animais diblásticos. E outra característica é que eles são animais acelomados. Os quinidários são divididos em 3 classes. Os hidrozoários, em que tem mais pólipos e poucas medusas, e seus principais representantes são as hidras e as caravelas. Os cifozoários, em que tem mais medusas e poucos pólipos pequenos, e seus principais representantes são as águas-vivas. E os antozoários, em que só tem pólipos, e seus representantes são as anêmonas e os corais. Os
Coelenterase, eles apresentam dois tipos morfológicos, são os pólipos e as medusas. São poucas as espécies hoje em dia que podem apresentar ambas classificações, e essas poucas espécies elas apresentam em períodos diferentes da sua vida. Na morfologia das medusas, como por exemplo a água-viva, os animais eles são natantes, ou seja, eles são pequenos, compridos e com abdômen desenvolvido. O seu corpo ele é um corpo gelatinoso, com o formato de um sino, onde possuem tentáculos na parte adjacente e a boca no centro. O corpo dos pólipos, ele tem formato de tubo. Eles vivem em colônias, mas também podem viver isolados. Ele é muito parecido com as medusas, só que a diferença deles é que a medusa vive nadando e os pólipos eles ficam fixados em uma superfície. Eles têm as mesmas partes, a boca, só que a boca é em cima, da medusa é embaixo. Tem a cavidade gastrovascular, que é essa parte da medula tá aqui. E as coisas em comuns também são a ectoderme, a mesogleia e a gastroderme. No sistema presente no digestório, ele é incompleto, porque ele possui boca e ele não possui ânus, ou seja, por onde entra também sai. E no sistema nervoso, ele possui uma célula urticante, que fica localizada nos tentáculos e é capaz de causar queimadura. Os queridoblastos são células características dos quiridáceos que possuem um líquido tóxico sob pressão em uma câmara interna, onde também estão as estruturas responsáveis pela sua liberação. A reprodução assexuada dele é bem parecida com a dos poríferos. Olha, o broto nasce, ele cai e nasce outro, no pólipo. Na reprodução assexuada também é bastante igual com a dos poríferos. A medusa, no exemplo aqui da imagem, é uma medusa. Então, a medusa do fungamento masculino solta o seu espermatozoide e esse espermatozoide fecunda do gameta feminino, que vira o óvulo. Depois esse óvulo sai nadando, vira uma larva e que ele se fixa em um substrato, ele cresce, depois essa parte de cima solta e forma mais uma medusa. Obrigada, César. Era uma nota 8, tá? Vamos inteiro, tá? Beijo. Biologia, biologia, oh, Não coloca o braço no meu não. Calma aí. Agora